Porto Seguro é um município situado no sul do estado da Bahia, no Brasil. Compartilha com os municípios limítrofes de Santa Cruz, Cabralha e Prado a primazia de ser o local de chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. O vilarejo que deu origem ao moderno município de Porto Seguro foi fundado em 1534. Possui uma população estimada em 145.106 habitantes no ano de 2015 e está tombado em quase sua totalidade pelo patrimônio histórico, não sendo permitida a construção de prédios altos, com mais de 2 andares. É cortado pelo rio Puraém. Por volta do ano 1000, as tribos indígenas tapuias, que habitavam a região, foram expulsas para o interior do continente devido à chegada de povos tupis procedentes da Amazônia. No século XVI, quando chegaram os primeiros portugueses à região, a mesma era habitada pela tribo Tupi dos Tupiniquins. E velejando nós pela costa, na distância de 10 léguas, do sítio onde tínhamos levantado fé, acharam ditos navios pequenos, um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada. Estas foram as palavras de Pero Vaz de Caminha. Porto Seguro localiza-se na região que foi, oficialmente, a primeira a ser descoberta pelos navegadores portugueses no atual território brasileiro. Em 21 de abril de 1500, o navegador Pedro Álvares Cabral visitou terra firme após ter deixado a costa africana um mês antes. O lugar avistado foi o Monte Pascoal, 62 quilômetros ao sul de Porto Seguro. No dia seguinte, os portugueses desembarcaram em terra firme pela primeira vez no atual território brasileiro, num local cujo ponto exato ainda é debatido pelos historiadores. Em 24 de abril, a expedição ancorou em Porto Seguro. A cidade teve seu primeiro fortim, levantado em 1504 por Gonçalo Coelho. Em 1530, quando o comércio com as Índias Orientais enfraqueceu, Portugal passou a se interessar pela nova terra descoberta e veio dela tomar posse. Terra esta que lhe cabia pelo Tratado de Tordesilhas. Na época colonial, Porto Seguro era chamada de Nozembé. Porto Seguro é um município situado no sul do estado da Bahia, no Brasil. Compartilha com os municípios limítrofes de Santa Cruz, Cabralha e Prado a primazia de ser o local de chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. O vilarejo que deu origem ao moderno município de Porto Seguro foi fundado em 1534. Possui uma população estimada em 145.106 habitantes no ano de 2015 e está tombado em quase sua totalidade pelo patrimônio histórico, não sendo permitida a construção de prédios altos, com mais de 2 andares. É cortado pelo rio Puraém. Por volta do ano 1000, as tribos indígenas tapuias, que habitavam a região, foram expulsas para o interior do continente devido à chegada de povos tupis procedentes da Amazônia. No século XVI, quando chegaram os primeiros portugueses à região, a mesma era habitada pela tribo Tupi dos Tupiniquins. E velejando nós pela costa, na distância de 10 léguas, do sítio onde tínhamos levantado fé, acharam ditos navios pequenos, um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada. Estas foram as palavras de Pero Vaz de Caminha.
Porto Seguro localiza-se na região que foi, oficialmente, a primeira a ser descoberta pelos navegadores portugueses no atual território brasileiro. Em 21 de abril de 1500, o navegador Pedro Álvares Cabral visitou terra firme após ter deixado a costa africana um mês antes. O lugar visitado foi o Monte Pascoal, 62 quilômetros ao sul de Porto Seguro. No dia seguinte, os portugueses desembarcaram em terra firme pela primeira vez no atual território brasileiro, num local cujo ponto exato ainda é debatido pelos historiadores. Em 24 de abril, a expedição ancorou em Porto Seguro. A cidade teve seu primeiro fortim, levantado em 1504 por Gonçalo Coelho. Em 1530, quando o comércio com as Índias Orientais enfraqueceu, Portugal passou a se interessar pela nova terra descoberta e veio dela tomar posse. Terra esta que lhe cabia pelo Tratado de Tordesilhas. Da época colonial, Porto Seguro era chamada de Nozemé.